Seja bem-vindo. Hoje, dia 7 de janeiro, estamos começando mais um programa Escola Bíblica falando sobre o Espiritismo à luz da Bíblia, abrindo a palavra de Deus durante meia hora e hoje especificamente falando sobre a lei da evolução. O que o Espiritismo fala sobre esse tema e o que a Bíblia fala sobre esse tema também. Será que existe relação entre a Bíblia e o Espiritismo e essa lei que é a lei da evolução? Nós vamos conhecer esses e outros assuntos e temas e abordagens ainda agora no programa Escola Bíblica e eu espero você em mais esse programa. Esse é o programa que estuda a Bíblia com você de maneira interativa, através das redes sociais. Você pode participar aqui do programa Escola Bíblica. Seja muito bem-vindo, bem-vinda também a esse programa que tem apresentado de alguma maneira a mensagem da Palavra de Deus, estudando a cada temporada temas diferentes. E nessa temporada especificamente, nós estamos estudando um tema que tem uma relação muito forte com muitas pessoas do Brasil e fora do Brasil, que é a compreensão da Bíblia acerca do Espiritismo, pegando as leis, os conceitos, as ideias espíritas e analisando à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus. E hoje o tema específico é sobre a lei da evolução. A lei da evolução. Fala-se muito sobre a evolução do espírito. E esse é um dos conceitos que nós temos abordado aqui nessa semana, estudando acerca da Palavra de Deus. A lei do espírito e a lei da evolução do espírito é basicamente o seguinte: todo ser humano, ou todo ser animado ou inanimado do cosmos, da Terra, ele está em constante crescimento, em constante evolução. Não importa se seja um ser vivo ou não, mas está em constante evolução. Em especial, o conceito evolucionista, que é o conceito da reencarnação baseado no Espiritismo, ele diz o seguinte, que o ser humano ele evolui a partir da reencarnação. Então, nós estamos estudando essa semana exatamente esse tema. Esse é um resumo que eu falei para você, mas estudando esse tema para analisarmos se a Bíblia ela realmente oferece subsídios para apoiar esse tema, para apoiar esse conceito também. E nós estamos estudando tudo isso tendo como base um guia de estudos que é chamado Espiritismo à Luz da Bíblia. E você quer receber esse material? Esse material, nessa temporada, nós estamos oferecendo de maneira online, tá? Ou você pode baixar aí no seu computador, é uma maneira interativa para você que já tem acesso às redes sociais. Mas pode ser que você, de repente, não tenha tanto acesso, mas gostaria de ter esse material. De repente, peça para um amigo, peça para um familiar, você, de repente, que não tem tanta facilidade com a internet, peça para sua filha, seu filho, um amigo, para baixar para você. Tá vendo na tela aí? Esse é o material, essa é a capa. Você entra no site biblia.com.br e você vai ver vários materiais, vai aparecer esse material, você seleciona e quando você perceber esse material aí, você pode clicar ou no online ou então no PDF e o PDF vai estar guardado ali no seu computador ou no seu celular e você pode levar para onde você quiser, ok? Agora, se você preferir fazer online, se você tiver no seu computador aí do trabalho, de casa, e de repente você viajou e vai entrar em outro computador, você deixa registrado os seus dados. Em qualquer computador você pode acessar e continuar os estudos. São 8 temas, 8, 9 temas, entre vários assuntos ali, alguns se completam de uma semana para outra, mas nós queremos que você estude junto com a gente, tendo em mãos um material também, tá? E é gratuito, é fácil, é só você baixar aí na sua casa, no seu celular, no seu computador. Lembrando que você pode interagir com a gente e através do Facebook, através do Instagram e através também do nosso YouTube. Todos os programas anteriores estão no YouTube. Durante o programa você vai acompanhando as nossas redes sociais aí, o facebook.com, Escola Bíblica NT e as demais formas de você participar também, tá bom? Por isso esse programa é a maneira interativa de você estudar a Palavra de Deus. Vamos orar? Para estudarmos o tema de hoje, um tema tão importante, é o nosso segundo encontro nessa semana
na primeira semana, os primeiros 7 dias de janeiro de 2020. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, mais uma vez te agradecemos por teu amor e teu cuidado. Nós estamos praticamente no início de mais uma semana e nós queremos pedir sabedoria dos altos céus para sabermos até onde é o nosso conhecimento, até onde é o conhecimento de homens e até onde é a tua verdade em cada palavra dita aqui e estudada na Bíblia. Nos oriente e nos transforme a cada dia, pedimos por Jesus. Amém. Eu já agradeço a você que acompanha a gente, tem acompanhado esse tema tão difícil, tão desafiador. É um tema que muitas pessoas dominam, muitas pessoas conhecem profundamente, mas eu quero aqui abordar de uma maneira singela, de coração aberto para você, respeitosamente, esse tema, e em especial essa semana sobre a lei da evolução. Ontem nós começamos falando, eu já introduzi aqui, falando um pouquinho o que representa a lei da evolução para os espíritas, principalmente da linha kardecista, que é basicamente o foco desse estudo. E nós vamos começar aqui com algumas reflexões sobre o tema de hoje. A primeira delas é uma pergunta para a gente pensar e logo em seguida a gente tem um texto bíblico aqui. A Bíblia ensina que o ser humano está em uma evolução espiritual? Então a gente começa com essa reflexão. Estamos ou não estamos? Sim, a Bíblia ensina sobre a evolução espiritual, mas não da maneira como é ensinada pelo Espiritismo. A gente já começa, então, partindo desse pressuposto. O Espiritismo aceita a reencarnação como lei natural que favorece a evolução do espírito. Aqui é uma afirmação, Nós estudamos ontem, ainda temos mais 2 dias essa semana. Agora sim, pastor, ok, você disse que a Bíblia fala uma coisa, o Espiritismo, eles se contradizem, diríamos assim. Mas quais são as informações que você pode dizer e, de repente, você pode estar pensando em casa, ok, pastor, quero ver se realmente é relevante as informações ou se fazem sentido essas informações. E a gente segue em frente aqui. Hebreus 9, 27 começa a trazer uma informação muito importante que é a base de toda a compreensão acerca dos temas que nós temos estudado aqui nessa temporada. Hebreus 9, 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Você está lembrado ou lembrada que nós já mencionamos em algum momento esse verso aí? Já mencionamos. E esse verso diz exatamente o quê? Que cabe ao homem, que está, de alguma maneira, dito ao homem que ele só morrerá uma vez. O ser humano não passará mais de uma vez pelo processo da morte. Biblicamente, essa é a visão. E a partir daí a gente começa a entender algumas coisas importantes acima da pergunta apresentada. Então, a Bíblia fala que existe a possibilidade do ser humano evoluir, mas ao mesmo tempo o ser humano não evolui a partir da reencarnação, partindo do princípio de que o ser humano só morre uma vez. Então a gente vai entender um pouquinho esse tema agora. A pergunta número 2 do Guia de Estudos, se você quiser acompanhar com a gente, é o estudo de número 7, tá? No seu computador, no seu celular, tá aí fácil para você. A pergunta 2 diz assim: há algum texto bíblico que negue o conceito kardecista de evolução? E aqui eu quero, junto com você, pensar algo importante, porque eu sei que existem pessoas que têm a sua espiritualidade, que têm a sua crença, e estão dizendo, pastor, ok, nós estamos estudando à luz da Bíblia, ok? Esse é o princípio aqui. Analisando o conceito kardecista dessa evolução à luz da Bíblia. E a resposta só pode estar na Bíblia. Gênesis 1, 27 e 31 diz assim: E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã o dia sexto. E criou Deus o homem e a mulher à sua imagem. Então vamos partir do princípio que, se no conceito espiritualista diz-se que o ser humano está em constante evolução, em constante crescimento, desenvolvimento e melhora, no conceito bíblico, nós entendemos que o ser humano nasceu já perfeito. E aí entrou então um fato que destruiu o caráter do ser humano. O ser humano nasceu perfeito.
Por que nasceu perfeito? Porque ele nasceu à imagem e semelhança de Deus. Então, no conceito bíblico, nós vemos o inverso dessa interpretação sobre a lei da evolução, né? E aí a gente vai entender que, apesar disso, a Bíblia fala sobre um crescimento do ser humano. Mas a gente está começando a entender aqui ainda. Não é um conceito de que o ser humano ele foi criado imperfeito e foi evoluindo, não. Ou que ele surgiu imperfeito. Mas ele foi criado em perfeição. Não quer dizer que perfeito como Deus é, imortal, infinito, que tem o conhecimento de tudo, mas perfeito, desligado do mal. O ser humano surgiu desconectado do mal, com o caráter de Deus, que é amor, que é bondade, que é misericórdia, até que o ser humano caiu. E ao invés de o ser humano crescer, se desenvolver, ele começou a degenerar, a cair, a piorar cada vez mais. E aqui nós temos um exemplo claro, que é a lei da entropia. Você já ouviu falar da lei da entropia? A lei da entropia é uma lei natural. E já que nós estamos apresentando aqui que o Espiritismo, ele é baseado, ou pelo menos aqueles que acreditam no Espiritismo dizem que são conceitos da ciência, eu quero apresentar um conceito científico aqui que nos ajuda a entendermos algo muito importante. A lei da entropia, e eu quero dizer aqui em palavras simples, ela diz o seguinte, que tudo nesse mundo degenera, tudo nesse mundo piora. Você está vendo aqui uma cena, uma imagem de uma maçã. Se uma maçã cai da árvore e ela cai ali no chão, perto do pé, da macieira, e ela fica ali um mês, a tendência dessa maçã é se tornar cada vez mais perfeita, mais bonita, mais preparada para a alimentação, ou ela piorar, estragar, envelhecer? Envelhecer. Esse é um exemplo simples, mas isso pode ser aplicado em cima dessa lei, que é uma lei científica real, que diz que tudo nesse mundo piora, tudo nesse mundo envelhece, eu e você envelhecemos, e não é diferente com o ser humano. O ser humano, ao invés de ele crescer, desenvolver, ele naturalmente, o ser humano por natureza, pecadora, depois da queda, a nossa tendência é piorar cada vez mais. O ser humano sem Deus, o ser humano sem um novo nascimento, do qual a Bíblia diz, a tendência dele é naturalmente, moralmente, fisicamente, emocionalmente, ele degenerar, ele regredir e não evoluir. E aí entra o conceito bíblico de como é possível o ser humano se tornar melhor. Após o intervalo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conceito. O conceito bíblico, que é um conceito que o ser humano nasceu perfeito e começou a cair, ao contrário de um conceito espiritualista que diz assim que o ser humano ele vive em constante crescimento, em constante evolução, uma das leis do Espiritismo. A gente volta dentro de instantes e eu aguardo você. E já de volta junto com você nesse dia 7 de janeiro. Agradeço a você que tem interagido com a gente, mandado os abraços nas redes sociais. Um abraço para o sul do Brasil, pessoas que estão conectadas com a gente através do Facebook, mandando mensagens pelas redes sociais também, o pessoal do Rio Grande do Sul. Um abraço para Santa Catarina, região de Chapecó também, a região ali de Curitiba, no Paraná. E eu quero mandar um abraço muito, mas muito especial também para o Nordeste do país que está nos acompanhando. Sem esquecer os outros estados e outras regiões também, tá bom? Um abraço para a capital baiana, Salvador, que nos acompanha nesse momento. Um abraço também para Aracaju, a capital do Sergipe, canal aberto. E todo o Brasil, com mais de 20 capitais podendo assistir a Novo Tempo em canal aberto. E fora os canais fechados, fora as parabólicas, fora os canais abertos nas pequenas cidades também. Seja bem-vindo. Estamos estudando a Bíblia. Estamos estudando o tema dessa temporada, analisando os conceitos espiritualistas, espíritas à luz da palavra de Deus, ok? E você pode baixar aí, biblia.com.br,
você pode encontrar o material escrito Espiritismo à Luz da Bíblia e baixar no seu celular a partir de agora e acompanhar com a gente cada tema que nós estamos abordando e apresentando aqui. Surge uma pergunta, nós estamos falando essa semana e hoje também que o Espiritismo entende que existe a lei da evolução, que o ser humano está num processo de crescimento e desenvolvimento espiritual e toda a natureza, todo o cosmos. Então surge a pergunta, se tudo era muito bom, o que aconteceu? O conceito bíblico, no bloco anterior foi falado aqui, nós falamos que o ser humano, ao contrário, a Bíblia diz assim que ele nasceu perfeito, nasceu bom e ele foi piorando. O que deu errado? Você pode estar imaginando aqui o que seja, né? Mas muita gente desconhece essa realidade. Então a gente lê Gênesis 2, 15 a 17, que diz assim: Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor havia feito. E essa disse à mulher: Assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E a gente encerra aqui com a última parte do texto. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. E eu queria que você pensasse comigo num ponto importante aqui. A serpente chega para a mulher, que vive num ambiente de perfeição, a plenitude da criação de Deus, o homem e a mulher, e de repente começa a primeira mensagem, a mensagem inconsistente com a Bíblia. E aqui eu não digo de maneira a apontar nada nem ninguém, mas contrapondo um conceito com o que a Bíblia diz. Nesse momento aparece a primeira mensagem sobre o fato de que o ser humano, na verdade, não morre. Esse é o conceito espírita, que o ser humano, na verdade, não morre. A morte, de fato, ela não existe. É apenas uma transposição desse mundo em um processo de evolução. Mas a Bíblia, ela diz assim que num primeiro momento, Eva foi enganada com uma mensagem lá no início, dizendo que o ser humano não morreria. Mas a Bíblia diz que o ser humano morreria. Deus disse que o ser humano morreria e morre. E nós vamos aqui então, nos lembrando nessa cena, e eu vou para a câmera 3 agora aqui, para que a gente veja de fundo essa cena, uma cena triste, né? Que nos faz lembrar que o ser humano era perfeito e ele se tornou, infelizmente, imperfeito. No início, nós podemos perceber isso. Gênesis 3, 1 a 6 tem uma outra parte, tem uma outra compreensão para a gente acerca do tema dessa semana. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: Assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E foi feita essa pergunta. E a gente vai passar agora para o próximo verso, o próximo ponto. Diz assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, como já lemos há pouco, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus. Sereis como Deus. Agora eu pergunto para você o seguinte: olha o engano que Satanás, transfigurado, disfarçado de uma serpente, trouxe para o ser humano. E o engano foi o seguinte: biblicamente nós compreendemos que Deus disse que o ser humano era perfeito à imagem dele. Mas aqui está Satanás enganando o ser humano, dizendo o seguinte: você ainda não é perfeito. Você vai se tornar como Deus, perfeito, se você comer da árvore. E a gente começa a perceber alguns enganos contrários ao que a Bíblia diz logo no início, que o ser humano jamais morreria e que o ser humano não era plenamente perfeito. Ele se tornaria perfeito se ele confrontasse a ordem de Deus. Você consegue perceber isso hoje? As pessoas dizendo assim: você não morre. Você consegue perceber isso hoje? Vamos analisar
as pessoas dizendo assim: você não é perfeito, mas você pode se tornar perfeito por você mesmo, você não precisa de Deus. É você buscando conhecimento, é você buscando aquilo que Deus às vezes condena, ou que dizem que Deus condena. Busque você mesmo. Olha que conceito forte isso. O confronto a Deus desde o início e até os dias de hoje. E isso, de alguma maneira, biblicamente confronta o fato de que o ser humano, ele evolui. O ser humano, ele por natureza caída é mau. Ele não pode por si próprio desenvolver, crescer, melhorar. E eu quero abordar um pouco isso amanhã ainda, de uma maneira mais profunda. Mas vamos estudar aqui. Aqui tem uma cena de uma mulher e um homem. E eu queria que você acompanhasse comigo imaginando algo. Um casal de 20 anos se casa. Ok? Ele de 20 anos, ela com 20 anos. O tempo passa, ele chega aos 40 anos e, como é muito comum por aí, o homem diz assim: enjoei dela. Cansei, não tem mais amor. Ele resolve trocar aquela mulher que o acompanhou durante 20 anos por uma moça de 20, de 25, e ele pensa que ele vai ser feliz. E na verdade, depois disso, ele chega à conclusão que ele buscou a felicidade. E quando ele perde a moral em casa, perde a esposa, perde a liderança dos filhos, os filhos olham para ele como um pai que enganou a mãe. Ele percebe que ele era feliz. Ele era, mas foi buscar uma falsa felicidade. Já passou por isso? Conhece alguém? Essa é uma ilustração apenas, mas muito comum aí. Para ilustrar o quê? Que o ser humano era feliz no Éden, ele era feliz, ele era perfeito, mas a serpente disse para Eva: olha, você não é feliz, você não é perfeita, você vai se tornar perfeita. E quando ela busca essa perfeição comendo do fruto, quando ela busca essa felicidade, ela perde, ela deixa de ter a imagem de Deus. Buscando ser igual a Deus, ela não se lembrava que ela já tinha sido criada à imagem e semelhança de Deus, e ela perde essa imagem. E foi isso que aconteceu com o ser humano. Ao invés de crescer, ele começou a piorar. Mas existe um processo de evolução, entre aspas, né? Nós podemos evoluir, e aí não no processo de evolução evolucionista, contrário ao criacionismo, não, mas existe um processo de crescimento por meio de um novo nascimento. E aqui eu quero trazer para você qual a forma como Deus ele age no ser humano. O termo grego hagiasmos significa consagração a Deus. A única maneira pela qual o ser humano ele pode desenvolver, evoluir de fato, é se consagrando a Deus. Purificação do pecado e santificação do coração e da vida. A Bíblia apresenta em vários textos, eu poderia trazer aqui centenas de textos, dizendo que a única maneira do ser humano crescer e evoluir é através do processo de justificação. É uma palavrinha. É ele se ligar a Cristo Jesus e Jesus começa a trabalhar nele. Jesus aceita ele como ele é. Eu gosto muito dessa frase. Vamos ver se a gente lê junto aqui. Na justificação, Deus nos declara justos. E na santificação, ele nos torna justo ou justos, né? O que é justificação? É Jesus nos aceitar, apesar de nós sermos pecadores. Santificação é Jesus trabalhar em nossa vida a cada dia, nos tornando cada vez melhores, cada vez mais parecidos com Ele. Não iguais, mas cada vez mais parecidos com Ele. Só podemos nos tornar pessoas melhores por meio de Jesus. Isso é o que a Bíblia diz. Esse é o conceito bíblico sobre o desenvolvimento do ser humano. E é isso que a gente está estudando essa semana, sobre a lei da evolução. O Espiritismo diz assim que existe uma lei em que o ser humano pode evoluir.
A Bíblia diz que existe uma lei, a lei da dedicação, do novo nascimento. E amanhã a gente vai falar sobre isso, aqui no estudo bíblico, através do Escola Bíblica. Vamos orar. Bondoso Deus, obrigado por mais esse tema, pelo encontro que tivemos contigo e pela oportunidade que temos de nos tornar pessoas melhores, apesar dessa natureza caída que temos, mas melhores não por nós, mas por meio de Cristo Jesus, trabalhando diariamente na nossa vida. Por isso nós nos entregamos nesse momento. Entregamos cada pessoa que tem estudado esse tema, tem aprendido, tem questionado, que o Senhor trabalhe o coração dessas pessoas, o nosso coração. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor Deus.